Chuta! Chuta! Vai, Éder, chuta! O pé direito de Éder. O Euro 2024 no olhar da secção de desporto do público. Estamos de volta para mais um episódio do pé direito de Éder. Estamos já... os europeus, como os mundiais, são sempre aquelas alturas em que eu, pessoalmente, gostaria de tirar um mês de férias para ficar de manhã à noite a ver os jogos de futebol de todas as seleções, mas como sou jornalista da área do desporto, não posso ter férias e isto faz parte do meu trabalho. Portanto, eu sou o Marco Vaza, este é o segundo episódio, como já disse, do Pé Direito de Éder, que é o podcast do público criado especialmente para este Campeonato da Europa, e tenho de novo comigo o nosso homem na Alemanha, o Nuno Sousa. Sim, boa tarde, já aqui estou na Alemanha, particularmente em Munique, onde começou o Campeonato da Europa, precisamente com um jogo entre a Alemanha e a Escócia acabou por fazer o papel de catalisador da festa, se quisermos, invadiu as ruas no primeiro dia do Euro, enfim, trouxe cânticos, ruído, um pouco de alarido com a sua falange de adeptos, e a verdade é que é desta cor e deste tipo de feedback que me parece que são feitos estes torneios, e espero que tenha sido um bom ponto de partida para o muito que falta ainda da competição. Este não é o teu primeiro Euro? Não é o meu primeiro Euro e, sobretudo, também não é o meu primeiro Euro na estrada. Já foi em 2012, em circunstâncias muito diferentes. Uma jornada épica, num certo sentido, com muitos problemas logísticos, dificuldades de toda a ordem. Recordo que foi realizado na Ucrânia e na Polónia. Foi uma experiência enriquecedora a nível pessoal e profissional, mas este claramente tem outro tipo de organização, outro tipo de controlo, as questões da segurança muito mais salvaguardadas. Estamos a falar em países com experiências diferentes e com meios manifestamente diferentes para organizar uma competição desta índole, até porque, como sabemos, a Alemanha, para além da vastíssima experiência que tem a organizar grandes competições esportivas, já organizou o Mundial em 2006 e correu francamente bem na altura. Uhum. Exato. Como já explicámos no primeiro episódio, nós usamos sempre uma palavra-chave para cruzarmos histórias do passado com a atualidade, e a palavra de hoje é sobrevivente. E porquê é que escolhemos esta palavra? Porque há equipas que já não existem, que chegaram até a ser campeãs da Europa, mas isso não quer dizer que não tenham os seus herdeiros, e muitos deles estão neste europeu. Nuno, que equipas são estas que já não existem? São algumas. Se olharmos para aquilo que é o território europeu tal como conhecemos hoje, teríamos de aglutinar algumas das seleções que nos são bastante familiares para encontrarmos aquilo que foi outrora o império, entre aspas, desportivo de algumas regiões da Europa. Se começarmos do início, que se calhar cronologicamente é mais fácil, o primeiro europeu, que foi realizado em França, em 1960, conjugou nessa altura nada menos do que 4 participantes, o que é claramente, enfim, insuficiente para aquilo que são os padrões atuais, mas acabou por ser regra durante as primeiras edições do Campeonato da Europa. E nessa altura houve 2 desses 4 participantes que são Estados que já não existem tal como nós os conhecíamos, a União Soviética e a Jugoslávia. Curiosamente, foram estas 2 seleções que se defrontaram na final. A União Soviética ganhou por 2-1, curiosamente após um prolongamento, e na baliza, recordas, tu consegues adivinhar quem é que estaria nessa seleção da União Soviética, Marco? Sim. Lev Yashin, a Aranha Negra. Exatamente. Não só estava, como foi uma das figuras do torneio. É verdade. Eleito melhor guarda-redes, imagino eu. Exatamente. Porque se ainda hoje é considerado, se não é o melhor guarda-redes de todos os tempos, provavelmente é top 5 dos melhores guarda-redes de sempre. Seguramente que foi eleito o melhor guarda-redes desse torneio. Já agora, só uma coisinha, eu penso que nesse europeu de 1960 eram, na verdade, 3 seleções, 3 países que já não existem nessa sua forma. Porque tínhamos a antiga Checoslováquia, é verdade. Checoslováquia, Jugoslávia, União Soviética e a França. Tem paridades com a França. A França que participou na qualidade de nação anfitriã. É verdade, havia a Checoslováquia, aliás. Certo. Essa Checoslováquia tinha no meio campo um dos médios mais carismáticos, se quisermos, da história do futebol checo, que era o Josef Masopust,
mas não conseguiu chegar à final. Era realmente um mini torneio comparado com aquilo que conhecemos atualmente, e na verdade continuou a ser assim durante as 4 edições seguintes. Portanto foi o dialbar, se quisermos, do europeu, ainda num formato muito pouco aliciante, com poucos jogos e claramente com pouca diversidade em termos de competidores, mas foi assim que se manteve. Em 1964, passando já a edição seguinte, foi novamente a União Soviética a chegar à final, e dessa vez perdeu com a Espanha, que nessa edição fez o papel de anfitriã, e a China, mais uma vez, foi uma das figuras do torneio. E se saltarmos para o torneio seguinte, em 1968, que foi realizado em Itália, desta vez é a Jugoslávia que chega à final, também com o país anfitrião, a Itália, e esta edição tem uma curiosidade que tem a ver com o formato da final. Foi uma final realizada, na altura, em 2 jogos, porque depois do empate no primeiro jogo, na primeira versão da final, se quisermos, a um golo, teve de se realizar um segundo jogo para desempatar, que se realizou 2 dias depois, e nessa altura, ganhou a Itália por 2-0. Apesar de nessa edição ter sido Dragan Zajic, na altura era avançado pelo vermelho, o melhor marcador, com apenas 2 golos marcados. Eu acho que isto também diz muito do que era o Campeonato da Europa no seu figurino inicial, sim. Certo, é verdade. E o Campeonato da Europa foi crescendo. Neste momento tem 24 equipas, qualquer dia tem 50? É verdade, tem crescido muito rapidamente, não necessariamente pelas melhores razões da minha perspectiva. Isso também faz com que atualmente as fases de grupos, para a maior parte das seleções com alguma qualidade, como é felizmente o caso de Portugal, seja pouco mais do que um proforma, mas a verdade é que também, em termos de transversalidade geográfica, garante um tipo de representatividade que o torneio no início, na sua versão inicial, não conseguia garantir. Sobre isso não há dúvidas. É verdade. É verdade que como tu disseste, estes países que já não existem nesta forma, não é? Existem, mas divididos. Não foi não foi só a União Soviética ou a Jugoslávia que brilharam no europeu, também foi a Checoslováquia com o penalti provavelmente mais famoso da história do europeu. É verdade, Antonín Panenka, sem dúvida nenhuma. Um penalti que ainda hoje faz escola e que teve em Helder Postiga, se nos recordarmos do Euro 2004, um dos seus intérpretes mais próximos para nós portugueses, naturalmente. Sim, a Checoslováquia teve uma série de seleções interessantes. Na verdade, já depois, e falámos disso até no primeiro episódio, já depois da dissolução, enquanto República Checa teve um encontro com Portugal, pouco feliz para os portugueses nos recordarmos, com o tal golo de Poborski, ou seja, continuou nessa altura a alimentar uma seleção com algum talento. Hoje já não parece que seja tanto assim, acho que perdeu algum fulgor, alguma capacidade de renovar a sua geração de jogadores nas academias, mas claramente quando olhamos para trás, para o início do Euro, para os seus primeiros anos, era indubitavelmente uma das grandes potências. Uhum. E a pergunta é, no seguimento desta conversa que temos estado a ter sobre as seleções que já não existem, o seguimento lógico é quem é que sobreviveu a estas equipas. E neste europeu em particular temos vários herdeiros dessas seleções que fizeram história já há várias décadas. Ora, da ex-União Soviética temos neste europeu a Ucrânia e a Geórgia, que é o único estreante neste torneio. Da Jugoslávia temos a Sérvia, temos a Croácia e a Eslovénia, e da Checoslováquia temos a República Checa e a Eslováquia. E noutros europeus já tivemos a Letónia, da ex-URSS, e a Macedónia do Norte, da ex-Jugoslávia. Destas seleções herdeiras, já tivemos a República Checa numa final do Euro 96. Em 2008 tivemos a Rússia a chegar às meias finais, uma seleção que tinha, entre outros, Arshavin, Ignashevich, os Berezutski, Akinfeev, guarda-redes do CSKA, o Pavlyuchenko, avançado do Spartak, e agora, como sabemos, a Rússia está impedida de participar nestas grandes competições, não é? O seu estatuto, digamos, futebolístico está suspenso e eles vão fazendo os seus particulares e com quem quer que aceite jogar com eles, não é? Entre os adversários mais recentes da Rússia estão Cuba, a Bielorrússia, a Sérvia e o Quénia. E pronto, isso. E não sabemos muito desta seleção russa, não é? Sabemos, por exemplo, que o treinador é o Valery Karpin,
Lembras-te do Karpin? Lembro-me perfeitamente dele enquanto jogador. Aliás, a seleção russa da era do Karpin era uma seleção com muito talento também, muito organizada, também na altura em futebol era um bocadinho mais físico do que é hoje, mas era uma seleção muito equilibrada, muito capaz. Mas é curioso, dizias e com toda a razão, que a Rússia, desde a dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nunca mais foi capaz de atingir o brilhantismo que outrora atingiu. Eu há pouco referiste as primeiras edições, faltou-me só dizer que em 1972, na Bélgica, foi precisamente a única vez em que a União Soviética conseguiu chegar à final e voltou, e nesse caso perdeu com a Alemanha Ocidental por 3-0, num jogo em que o avançado da Alemanha, Gerd Müller, na altura ficou conhecido como bombardeiro, fez um hat-trick. Mas isto para dizer que claramente desde 72, desde essa altura em que a União Soviética chegou pela última vez a uma final, que a Rússia nunca mais se aproximou daqueles patamares competitivos. Essa meia-final que referias foi o último momento de relativo, enfim, destaque que conseguiram alcançar numa fase final, porque mesmo com algum talento individual, e houve uma altura em que claramente Arshavin rebocou a equipa, mesmo com algum talento individual, dizia, creio que nunca foi capaz de emular aquilo que fez no início, por razões que têm muito a ver com a dissolução, é evidente, porque o talento também se repartiu, também com questões de organização e competitividade interna, creio que a Liga Russa é muito pouco competitiva, e depois também tem a ver com a concorrência direta, que me parece que deu passos em frente em termos de metodologia, de treino e da própria formação dos jogadores e da forma como vão trabalhando o talento nas academias que a Rússia ainda não conseguiu dar. Mas essa era uma discussão um bocadinho mais profunda, se calhar fica para outras núpcias. É verdade, enfim, a Rússia, como já dissemos, é um país que não vai estar neste europeu, um dos herdeiros da União Soviética. Quem também não estará neste europeu e nunca esteve em nenhum outro europeu ou mundial é outra das seleções sobreviventes da União Soviética, que é a seleção do Azerbaijão, e não podemos terminar este episódio sem falar do Azerbaijão, porque o novo selecionador do Azerbaijão é um antigo campeão europeu chamado Fernando Santos. É verdade. O que é que tens a dizer sobre isto? Um treinador a quem... que eu diria que no período de 6 anos, aproximadamente, talvez um bocadinho mais, conheceu o melhor e o pior daquilo que é da realidade, que é ser selecionador nacional. Foi campeão, como sabemos, felizmente para todos os portugueses, campeão europeu em 2016, posteriormente ainda ganhou a Liga das Nações, mas a experiência na Polónia correu francamente mal. A todos os títulos, creio que começou com o pé esquerdo e saiu da mesma forma, sem deixar saudades. Fica a impressão no ar que os treinadores portugueses tendem a ser infelizes na Polónia, porque Paulo Sousa também saiu, enfim, de candeias às avessas, as coisas não têm corrido bem, e Fernando Santos, que entretanto também já passou pela Turquia, não na qualidade de selecionador, como sabemos, mas ao leme do Besiktas, se não estou em erro, tem agora uma nova oportunidade enquanto selecionador de uma seleção que é totalmente, como sabemos todos, totalmente periférica. Imagino que seja essencialmente um trabalho de base, de dar à seleção do Azerbaijão provavelmente a metodologia que não tem, a organização interna, se quisermos, algo que possa construir para o futuro, e não tanto um trabalho de resultados desportivos imediatos, porque me parece que dificilmente acontecerá, até porque não vejo no Azerbaijão, apesar de alguma subida do nível de algumas equipas nas competições europeias, nas competições de segunda e terceira linha, Liga Europa, mas essencialmente Liga Conferência, não vejo no Azerbaijão, enfim, material, se quisermos, matéria-prima suficiente para que a seleção possa dar um salto em frente significativo. Estás a lembrar-te de alguém que pudesse, de certa forma, rebocar a seleção? O meu único conhecimento da seleção do Azerbaijão, ou de jogadores do Azerbaijão, é um rapaz que chegou a jogar na equipa B do Sporting, chamado Budag Nazirov, cuja a grande marca que ele deixou na equipa B do Sporting foi ter cometido um penalti quando estava fora de campo. Ele não estava a jogar, ele entrou em campo para disputar uma bola e foi marcado penalti contra o Sporting. Não me recordo desse episódio. Ele estava a aquecer na linha de fundo, a bola estava a vir na direção dele, ele entrou em campo para dar um pontapé na bola e foi penalti.
Não, de facto, Portanto, este é o meu único. a seleção do Azerbaijão não tem claramente lastro histórico, como sabemos, não tem sequer jogadores nas principais ligas europeias, e quando digo jogadores, não tem rigorosamente nenhum, creio que há um jogador nos Países Baixos, mas nem sequer é na Primeira Liga, na Eredivisie. Portanto, é uma equipa com algumas limitações, como sabemos, em termos de talento, e por isso creio que, enfim, pode ser um desafio diferente, aliciante por outras razões, mas não necessariamente para que Fernando Santos volte à ribalta do futebol europeu ao leme de uma seleção. Isso creio que não. Enfim, desejamos toda a sorte do mundo ao engenheiro Fernando Santos, que nos fez muito felizes há uns anos com a seleção portuguesa. E é com Fernando Santos e com o Azerbaijão que terminamos este segundo episódio do Pé Direito de Éder, que é o nosso podcast dedicado ao Euro 2024, e de 2 vezes por semana uma palavra-chave de cada vez. Até à próxima. Até breve. Foi um gosto. O público fica no ouvido.